Olá pessoal, Pastor Daniel Batista aqui novamente pelo canal Verdade em 10 Minutos. Deus abençoe todos aqueles que sempre me acompanham pelo canal e os temas também que tenho tratado com vocês. Bom, lembrando sempre que os meus objetivos como pastor e como teólogo com você é buscarmos na face do Cristo a fé que salva, na pessoa, na obra dele e nas suas atividades, o evangelho da qual todos nós devemos crer, independentemente de igreja, lugar, espaço, religião, fé. Jesus é a verdade personificada, ponto final disso, e nós temos deixado muito claro isso aqui pelo canal, eu falo inclusive em relação a mim. Bom, outro detalhe importante, queria agradecer as orações e todos aqueles que têm intercedido pelo nosso ministério e ressaltar rapidamente aqui que nós estamos todas as quintas, 8 da noite e aos domingos, 7 da noite, ali na nossa sede em São Paulo, capital, Avenida do Guacá, 1067, com cultos abertos para você poder ir lá, ou então pela internet assistir às transmissões, tá? Pelo horadaverdade.com e também demais canais que temos conveniados ao nosso ministério, que são de nossa responsabilidade. Inclusive o YouTube, nós temos canais que transmitem os nossos cultos, tá bom? Bom, o tema foi sugestionado por mim, novamente, ok? Porque na medida em que o Senhor me cobra para mim trazer, eu tenho que cumprir. Tá? Mas continue mandando sugestões para mim, por favor, porque obviamente colabora também nessa coletividade que esse canal já vem, graças a Deus, né, já vem trabalhando bastante. Bom, o tema hoje aqui, infelizmente, eu vou falar para vocês infelizmente porque eu sou meio esgotado para falar disso, mas a causa, a situação exige, segundo o meu Senhor, tá? O tema hoje aqui é o clamor pelo Brasil e pelo presidente Bolsonaro, esse circo montado, né, ali entre pastores e ele. Os meus propósitos com esse tema aqui é expormos a motivação desses pastores por este ato pró-Bolsonaro, vou dizer para você uma das, tá? E objetivos mais específicos ainda, tratarmos a pauta desse encontro nesse dia e se tem algum caráter cristão, alguma essência cristã, alguma coisa bíblica, pelo menos, alguma coisa bíblica. Tá? Tendo em vista que até citam textos, né? O Malafaia citou um texto lá, o outro lá também citou e procurávamos exatamente saber se fundamenta aquela ação, ou aquele ato pró ao presidente, ao partido dele. Bom, eu vou começar pelo pensamento teológico, tá? Eu tenho lives, inclusive desse tema, política na igreja, inclusive recente agora, com mais de 1 hora falando sobre isso, perguntas que foram feitas, lá está no meu canal aí, no Verdade 10 Minutos. Tem outros vídeos também falando sobre política, não só envolvendo o atual presidente, como também já envolvendo o PT, como também envolvendo figuras de pastores evangélicos com o PT, enfim, esse tema rende, é antigo. Mas eu venho fundamentando, eu venho falando, venho dando textos bíblicos, eu venho trazendo referências bíblicas para poder exatamente saber se o que esses homens estão fazendo com a igreja em relação à política é certo ou não. Bom, eu vou entrar no mérito do pensamento teológico primeiro aqui. Ninguém é dono da verdade, mas há uma referência para ela. Tá? A verdade se tornou escritura, e a verdade que se torna escritura e testamento é a verdade personificada, é Cristo. Tá? Eu vou começar por essa questão que eu tenho falado sempre, constantemente. A soberania absoluta de Deus, messianicamente que se cumpriu em Cristo, ok? Negou o sistema teocrático, herdado por Israel, ou pedido por Israel, né? Por um ato de rebeldia contra Deus. Não só Jesus rejeitou a coroa, tá? Da monarquia quando esteve aqui, como também a igreja posteriormente não teve nenhum pelo de vínculo com o sistema, tá? Com governos, com corporações, com essa visão institucionalizada. Bem, todos rejeitaram a coroa. Isso é fato, isso está na escritura, isso não tem o que dizer. Não tem o que falar. Outro detalhe sobre o pensamento teológico que eu venho defendendo em todos os meus vídeos. Por favor, assistem os outros, tá? A oportunidade desse reino messiânico que Jesus garantiu pelo seu corpo e pelo seu sangue, pela sua obra pessoal, essa oportunidade dada aos homens de receberem redenção,
por intermédio de sua vida, de seu ato messiânico, ela vem por meio da pregação do arrependimento e da fé. Marcos 1,15. Sendo Cristo a autoridade total disso e exigindo que todos se dobrem diante dele. Romanos 14, verso 10 a 11, Filipenses 2, verso 9 ao 11. Daí João entra no mérito. Que aqueles que julgam ter um conhecimento melhor do que esse, ou superior a isso, Cristo, ou que ultrapassa, ou omite, ou despreza a doutrina estabelecida por Cristo, suas reivindicações, suas atividades, seus propósitos pré-estabelecidos, a igreja, qualquer um que se negar, ou rejeitar, ou omitir, ou desprezar, ou dizer ter alguma coisa melhor do que isso, é o próprio anticristo. 1 João capítulo 4, versículo 1, versículo 6. O que João, na verdade, está querendo dizer é que nós temos um modelo padrão instituído por Cristo, no que diz respeito à fé, ao comportamento e ao ministério, aspectos esses que Cristo reina, eu venho dizer isso para vocês, e qualquer um que se rejeita obedecer a isso, usando prerrogativa, é o anticristo. Se coloca numa posição de rival. Eu tenho dito constantemente essa questão. Bom, porque é muito simples. O evangelho não foi escrito pela igreja. O evangelho é personificado, ele foi revelado por Cristo. A igreja é uma consequência dele e do que ele fez. Então, a igreja não pode se contrapor a isso. O evangelho que é pregado na igreja não pode ser diferente daquilo que foi pregado por ele lá atrás, e também vivido pelos apóstolos. Não é uma questão de fanatismo, não é uma questão de visão radical. É uma questão canônica, do princípio de como as riquezas ou a obra dele devem ser executadas, devem ser compartilhadas. Isso foi certificado em João 16 também pelo Senhor, que é a ação do Espírito. O Espírito é isso, ele proclama a carne de Jesus, ele proclama a obra de Cristo e ele se coloca prontificado em gerenciar, administrar toda a riqueza disso para que ela não seja comprometida no que? Na sua extensão, no seu progresso. Então nós somos a continuidade disso. Posterior ao que aconteceu lá, nós somos a continuidade disso, me perdoe. Então não existe igrejas, existe a igreja das igrejas. Então o evangelho que é pregado hoje não pode se contrapor àquilo que está lá atrás. Então eu queria que vocês registrassem isso. Não se trata de mim, não se trata de você, não se trata de nós, mas daquilo que foi revelado pelo Cristo. Deus não se coloca contra os seus pensamentos. Ele não fala uma coisa aqui agora e depois fala lá na frente outra diferente. Por isso há uma imutabilidade. Pelo amor de Deus, será que isso não é prático para você e para aqueles que vão passar por aqui? Ok? Porque isso tem que ser levado em consideração. A fraude está aí. Qualquer um que se julgar melhor do que isso, melhor no sentido, né? Melhor e superior a isso, porque lá atrás está muito antigo, está muito defasado, vamos fazer uma coisa diferente aqui agora. É a visão reformadora e a visão contemporânea, pô. Que João já dizia, isso é o anticristo, filho. É o próprio diabo. Bom, segundo detalhe que eu venho defender em todos os meus vídeos, monarquia. Esse conceito de que o povo considere que as pessoas reinantes sejam uma emanação divina, ou que a unção de Deus caia sobre a coroa, sobre reis, sobre governantes ou sobre autoridades políticas, tá? Pesquise a raiz desse conceito, dessa ideia. Biblicamente falando, isso é um princípio puramente cultural. Como falei aqui mesmo, a monarquia é oriunda, ela surge de um ato de rebeldia com Deus. Isso quem acatou e incorporou isso depois do livro de Samuel foram os maçons. Esse conceito de que a igreja esteja dentro do Estado ou está dentro da igreja, isso é princípio maçônico. Vá procurar. Isso está no protocolo
dos sábios de Sião, para você ter uma ideia. Pra você ter uma noção, isso está escrito lá, tá, como plano político do comunismo. Tá? Agora, como fundamentar em Jesus Cristo, no Evangelho, de que Deus esteja elegendo pessoas para presidir o sistema político atual? Como fundamentar em Cristo e nos apóstolos e na visão neotestamentária um absurdo desse daqui? Eu já vou chegar em alguns outros detalhes que eu tenho certeza que você já deve estar antecipando aí. Por exemplo, política e protestantismo. O que eu falei para vocês nos outros vídeos lá? Se vocês forem pesquisar, um exemplo, num livro que o Al Gore ele escreveu, onde ele fala sobre Revolução Industrial e ele trata sobre tecnocracia, ele diz lá o seguinte, que um dos elementos importantíssimos para a geopolítica dos Estados Unidos, que gerou a geopolítica mundial, para a ONU, é o espírito da religião protestante, o puritanismo, a providência divina sobre a nação, esse conceito de que Deus está sobre uma bandeira, tá? Esse conceito ultranacionalista, de que Deus abençoou uma nação para reinar sobre as outras, tá? Puramente judaico, ok? Um compromisso pela crença, o espírito da liberdade republicana, o idealismo pela democracia. Pela democracia. Elementos importantíssimos para gerar aos Estados Unidos uma geopolítica. Eles precisaram da igreja do protestantismo para chegar ao nível onde estão agora. E aonde chegaram, política americana, que cedem agora este lugar para as corporações alinhadas à ONU, que já é praticamente uma nova ordem mundial declarada, com fatos. Agora eu vim dizer uma coisa para vocês aqui. O que o Silas Malafaia fala? Ele assume, caramba, ele reconhece como legítimo o protestantismo americano, porque diz ele que derrubou o comunismo. Um conceito teológico calvinista, porque bíblico não é, que você for estudar a raiz desse pensamento, Calvino trazia a visão de uma redenção política, econômica, social, puramente materialista, tá? Que é o que esse homem está respirando aí, porque não é o puro evangelho de Jesus, não. Tá? Ele deixa claro que o reino de Cristo foi transferido à terra, para a vida do mundo, e está na ciência, na arte, nos poderes legislativo, judiciário, executivo, na educação, no comércio, e assume que a visão do reino que ele tem é a visão visível e social do reino de Deus, do reino de Cristo. Aonde isso está escrito na Bíblia? Meu Senhor diz que o mundo jaz do maligno, que ele não é desse mundo e as sementes desse reino, que são os crentes, também não é. Que o reino dele está no céu, que é para lá onde a igreja vai. Que o reino dele aqui na terra é consciência, a palavra, pregação, atos de fé. É o reino provisório. O reino eterno está esperando lá. Da onde esse cara tira esse conceito? Da onde em que ele se apoia na escritura de que o protestantismo americano foi legítimo para fazer progredir, prosperar aquilo que Cristo pregou no Calvário, a não ser para defender os interesses espúrios, no caso americano, das igrejas que estavam lá, que hoje a maioria é tudo ecumênica, a maioria, todas as igrejas protestantes nos Estados Unidos aderiram ao movimento gaysista, a maioria está derramada hoje na apostasia lá, que é o que está acontecendo aqui nesse país aqui. Perfeito o modelo de igreja da qual ele se baseia, da qual ele se inspira, inclusive os outros que estão do lado dele lá. Você tem que enxergar isso, caramba. Há 3 aspectos ou eixos de pensamento teológico, tá? Pró-iluminista, nessa questão política e protestantismo. O evolucionismo, o moralismo e o espiritualismo. São 3 correntes de pensamento que parecem ser decentes, boas, convincentes. Mas em compensação, não é a pureza, é a mistura. Porque todas se alinham a uma só questão, a uma gestão
nacional ou uma gestão global do reino. E essas perversidades estão dentro da igreja sendo disseminadas por intermédio desses indivíduos, desses representantes do diabo que se opõem ou que se acha superior ao modelo primitivo, ao modelo canônico, ao modelo neotestamentário. Caramba! O que esses caras pensam que eles são? Eles vão dizer que eles sabem governar melhor a igreja de Cristo do que o próprio Cristo. Dizer que eles são iguais ou melhores do que os apóstolos. Vocês estão de brincadeira, gente. Então a que ponto que a gente chega aí, pastor? A que ponto que a gente chega que tudo que eles estão prometendo para você e estão dizendo que eles vão fazer, não vai ser honrado, é simples. Outro detalhe também que eu tenho que colocar aqui para vocês, que eu venho falando sempre aqui nos vídeos, que envolve política na igreja, talvez não tenha falado tão assim em relação a essa questão. Autoridade. Bom, a autoridade teológica, a autoridade bíblica, do que se fala de autoridade na Bíblia, o objeto dessa autoridade é supra-humana, é mais do que humana. Toda autoridade que a Bíblia fala ou defende, tá, não se alinha a homens pecaminosos, sequer a homens, mas uma autoridade que representa um poder acima de qualquer homem, supra-humano, por isso se personificou em Cristo, e o objeto da autoridade sobre o homem é Cristo. Então toda autoridade que a Bíblia fala, ela fala dessa. Ela não fala da autoridade que contempla o homem. Não fala da autoridade do homem pecaminoso ou da autoridade que se contempla o homem. Porque o objeto da autoridade que a Bíblia defende, que elege, ou que prospera, ou que está nela, é supra-humano. É supra-humano. Está acima do homem, Cristo representa essa autoridade. Mas quando entra na esfera de personalidades eleitas e providenciais que Cristo fez menção, dá uma olhada lá. Todos eles eram homens inspirados e crentes no evangelho que Jesus pregou e determinados a levar a revelação de Jesus Cristo à humanidade. As autoridades que Deus elegeu, as autoridades que Cristo fez preferência para eleger, para chamar, para colocar em algum propósito aqui nesse mundo, nessa terra, foi dentro da igreja e envolvia homens crentes convertidos ao evangelho de Jesus. Eu não vejo meu Senhor Jesus se alinhando a nenhuma política escrota, não, senhores. Então, se não funcionou com ele, vai funcionar agora. Então, o que o senhor tem para dizer quando, por exemplo, Silas Malafaia fala de 1 Timóteo 2, verso 1 ao verso 7, que é um texto que ele citou aí, nesse último encontro com o Bolsonaro, aonde Paulo entra no mérito da prática de oração por todos os homens, sendo Cristo o mediador. Que eu não vi isso lá, mas sendo Cristo o mediador, o que eu vejo lá é católico e evangélico. Mas sendo Cristo o único mediador. Bem, quando Paulo define o quanto é importante a participação da vida civil, tá? Ou de uma vida tranquila e pacífica, ou da perspectiva de uma governabilidade justa, para a igreja poder fazer a obra de Deus aqui nessa terra, a atitude de Paulo de falar sobre estas autoridades não pode ser relacionada e comparada ao que esses pastores estão fazendo com a igreja agora. Porque para pedir para a igreja orar por um país mais justo, ou um país que tenha governabilidade e perspectiva de vida civil justa, não obriga, não implica trazer políticos para a igreja ou levar a igreja para dentro do parlamento, senhores. Paulo, quando tratou disso daqui, das autoridades civis ou de governabilidade para que a igreja orasse, ele não falou também, né, da visão política. Ele não tinha plano político, ele não tinha sigla partidária, ele não tinha solidariedade com homens comprometidos e pecaminosos, inclusive idólatras, pagãos, etc. Uma autoridade que Paulo falava, autoridade de Cristo, que Paulo falava que não passou para a rua, não passou para as ruas, né? Não virou movimento de protesto,
tá? Não gerou ONGs, ok? Vai ver lá, na raiz, como que a coisa é, tá? Não havia sentimento patriótico no que este homem falou, não havia nem sentimento religioso. Irmãos católicos, irmãos evangélicos, não tinha isso lá não, senhor. Não havia visão cosmopolita, tá? Você vai estudar então e me procura. Não tinha igreja eleitoral, não tinha palanque eleitoral no púlpito da igreja, na oração dos irmãos. Pastores não pediam lá para membros votarem, não subia com camiseta partidária em cima do púlpito, não mandava políticos ir lá falar em cima do púlpito. Caramba, pô! Faça meu favor. Não tinha essa conversa furada aí, não. Agora, esse cara, ele cita esse versículo aqui, ele cita esse capítulo pra gente sem noção e sem capacidade bíblica, porque pra mim ele não ia convencer. Porque é simples desmontar o pensamento teológico de Malafaia e toda essa cambada de palhaço aí. É simples. Porque o modelo é incompatível a tudo aquilo que Jesus viveu e os apóstolos viveram. É simples, não tem muito o que falar. Agora, se para mim dobrar o meu joelho no chão e orar para que Deus me dê graça, e a igreja também, um Brasil da qual a gente possa ter liberdades, civis e direitos, civis, eu tenho que me vender minha consciência, vender minha igreja, vender minha alma, e etc, 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 e começar a estar contra os princípios da minha fé em Jesus Cristo, pronto, para o mundo que eu quero descer, filho. Tá tudo errado aí. Você entende como que esses caras são dissimulado e safado? Essa é a questão. Bom, e a temática da reunião, minha gente? Por meio da direita política, Deus poderia impedir que o Brasil se transformasse numa Venezuela, comunista ou socialista, porque para mim tudo é a mesma porcaria. Certo? Essa é a temática. Deus elegeu esse homem e nós estamos aqui para poder orar por ele e cumprir o nosso papel de abençoá-lo, porque acreditamos que pelo partido dele, pela pessoa dele, Deus vai impedir o país de cair num sistema comunista e num sistema socialista. Agora eu quero fazer uma reflexão de tempo com vocês, que foi a mesma fala, a mesma temática da reunião que eles fizeram com Lula. Entendeu? E se você olhar os figurões que estão nessa rodinha aí de safadão, você vai ver que todos eles que estão nessa rodinha aí estavam lá também no PT, e a mesma confiança que eles tinham com o Lula e com o PT, eles também depositaram em Bolsonaro. De que sobre aquela sigla, sobre aquele partido e aquele idealismo, a igreja seria abençoada e esse país aqui também seria. Só que dessa patota aí de safado, que defendeu o PT, que agora não defende mais, muitos deles já estão morando em Miami. Eu vou falar até pelaquela menina da Batista da Lagoinha, Ana Paula Valadão, entendeu? Que fez de tudo para querer promover essa ideia no governo da Dilma. Agora ela está lá em Miami, a tuas custas, a custa daqueles que acreditaram nela. Outro dia o irmão dela mesmo também estava lá no parlamento americano fazendo o mesmo ato apostólico pela política americana. O que esse cara quer fazer lá nos Estados Unidos? E fazendo uma oração lá para que Deus abençoasse os Estados Unidos e a economia dele. Porque aqui, a imagem dele já se desgastou, da irmãzinha maluca dele também lá, que vira leão também, já não funciona mais. Só que eles têm dinheiro para sair desse país aqui e se precaver de não ficar pobre comigo e com você. Hã? Cadê a soldadinha de Jesus lá, marchando em pró, né? A bandeira e o PT. É isso. Silas Malafaia mesmo, que foi conselheiro econômico e social do governo Lula, uma denúncia que eu fiz lá atrás, que ele tirou inclusive meu vídeo do ar. Mas ele, quando chega diante dos holofotes, ele fala: a gente fez uma escolha errada lá atrás, verdade, mas agora a nossa escolha está certa, agora é Bolsonaro, agora é militar na veia. Entendeu? E o que o senhor tem para falar do Bolsonaro, pastor? O Bolsonaro é uma figura removível, senhores. Ele é um ator, ele é um artista do teatro. Ele é uma figura patética, que, como já disse mesmo alguns sociólogos, nem os militares estão do lado dele, porque grande parte deles já são da esquerda. Se fossem, já teriam feito alguma coisa. Não são. Qual é o plano que o senhor acredita que segue? O mesmo que segue para o Bolsonaro e para o Trump.
O que segue é a nova ordem mundial. O que segue é a geopolítica mundial. O que segue é isso daqui. Por que não coloca aí como tema nessa reuniãozinha idiota que vocês fizeram aí, de dualismo, briga de esquerda e direita, essa coisa que eles querem fazer todo mundo acreditar para fugir do foco do que está acontecendo. O que está acontecendo eles não falam. Vê se esses pastores eles falam. Eles não vão falar. Eu falo, eles não. Mas, por exemplo, por que não coloca na temática da reunião, já que vocês não querem falar de Bíblia, a chegada de uma nova ordem mundial pela ONU, que lá atrás todo mundo dizia, não, nova ordem mundial não vai acontecer. E já está acontecendo. Ela já está instalada, a ONU, ela já progrediu e avançou terrenos, diplomacias e nacionalidades. Tanto que ela já é um poder constituído e governa que os estados já debatem com ela questões de política e questões de decisão política. Se ela não é um poder eleito, por que tem que debater? Para os quintos dos infernos ela. Não é o que está acontecendo. Tem que ter o consenso dela, tem que ter a aceitação dela, tem que ter alguma coisa dela, é o que está acontecendo agora. Mas toda essa briguinha que está entre a ONU e os estados, inclusive com o Estado americano, tudo isso é cena, senhores. A ONU já governa. Tá? A ONU já repatriou todo o sistema público, tudo aquilo que condiz à humanidade, já pertence a ela, tem que abrir o olho. Agora vê se esses caras vão colocar na pauta isso daqui. A transferência do poder político para as corporações e instituições internacionais que avançam agora. Como os estados estão delegando o poder político para essas corporações que estão ligadas à ONU. Vê se eles vão falar do monopólio de vacinação que está chegando aí agora. Como recentemente mesmo eu vi uma autoridade política na Itália tomar a palavra no parlamento e desdobrar ali os acontecimentos da vacinação, falar de Bill Gates e de todas as corporações e instituições que estão por trás dessa pandemia forjada. A mulher teve coragem de colocar e expor isso em pleno plenário. E falar exatamente na pauta o que está acontecendo. Informações que nós estamos tendo, inclusive de médicos que estão perdendo o registro. O registro. E médicos, inclusive brasileiros, que colocaram em dúvida o coronavírus. Que estão trazendo uma outra versão sobre a contaminação, inclusive também sobre as mortes, sobre esse superfaturamento de corpos que está acontecendo aí. Coisa que na verdade interessaria, pô. Um presidente falar. Agora a única coisa que esse cara sabe é ir lá na cerquinha da casa dele e fica falando para um monte de admiradores dele, coisas que na verdade não funcionam nada. O que está chegando para nós é difícil. Agora vai dizer para mim que esses pastores não sabem disso. É lógico que sabem disso, que a ONU está se empoderando. Só que eles não podem falar nada contra a ONU. Vê se o Malafaia fala alguma coisa contra a ONU. Vê se esses pastores falam alguma coisa do que eu estou te falando aqui agora. Não falam. Por quê? Porque são agentes, trabalhando exatamente para que o protestantismo e a igreja desloque os seus membros a ficar olhando para essa guerrinha política de maçom aí, enquanto coisas importantes estão acontecendo e avançando no nosso território, no nosso direito, na nossa realidade de vida. Certo, senhores? Agora, vamos falar dos interesses obscuros para terminar aqui. O senhor falou que ia tratar da pauta desse encontro, mas também da motivação desses pastores. Então, se eles não estão indo lá por amor às almas, ao Evangelho de Cristo, à igreja, nem por verdade cristã e nem essência cristã, pastor, por que o senhor acha então que eles fazem tudo isso? A velha política. É simples. Vamos lá? Um detalhe que eu queria apresentar para vocês rápido aqui, né? Que na verdade todos eles, de certa forma, revertem favores políticos, conseguem reverter esses favores políticos, esse trabalho por partido, como pastores, porque tudo isso se reverte em benefícios. Um exemplo, Bolsonaro, o PT fez isso, e ele também já entrou no esquema. Mandou a Receita Federal perdoar dívidas milionárias e tributárias de igreja. Soma-se 1.283 organizações evangélicas que devem, numa soma aí, 1,6 bilhão de reais. Pra você ter uma noção. E já se comprometeu, então, ele que apareça e diga que é mentira, que é fake news, né? Mas já foi confirmado, tá?
que R.R. Soares deve 144 milhões, um exemplo, Valdomiro também uma outra soma de importância, que Bolsonaro teria se comprometido em perdoar essas dívidas tributárias. Tá? Então, caso alguém vê lá, entendeu? Esses pastores e lambeu o Bolsonaro, você já está sabendo por quê. Outro detalhe, Bolsonaro também analisou 3 pessoas da qual ele quer eleger para o STF. E uma delas ele diz que é compromisso com os evangélicos. Uma delas vai ser evangélico. Imunidade. Por que eles querem estar na política? Eles precisam de imunidade. Tá? Vocês não entendem? Esse banditismo precisa de uma defesa ou de uma forma de defender o que eles vêm ganhando, eles vêm lucrando, com o que eles vêm se apoderando. Eles querem isso, eles querem poder, eles querem glória, eles querem riqueza, eles querem patrimônio. É isso, é crescimento de igrejas, crescimento de público. Para eles é o que mais importa, pô. Você acha que tudo isso daqui roda em torno de almas para serem ganhas para Cristo? Hã? Tem um aí que estava aí nessa roda aí que ele não devia nem mostrar a cara dele mais, o Estevão Hernandes. O dólar na Bíblia. Não devia nunca mais mostrar a cara desse cara no movimento evangélico. Ou seja, ele devia sentar no banco para aprender o evangelho. E se redimir assim. Nunca mais abrindo a boca dele para falar mais nada. Agora o cara estava aí, numa outra versão, né? Numa versão mais assim, sofisticada, né? Como se nada tivesse acontecido. Vambora, todo mundo erra, todo mundo peca, é assim que eles vão se consolando um ao outro, porque estão tudo comprometido. Aí eu digo uma coisa para os senhores aqui, bom, mas vai entrar gente aí no vídeo e vai dizer, o pastor Daniel só fala mal de pastor e de igreja, me dê uma razão para me falar alguma coisa boa, tá? Mas não demais, você pode até dizer que eu falo mal de igreja, falo mal de pastor, mas em compensação você não pode ir contra nada do que eu estou falando aqui. Porque para você ir contra o que eu estou falando aqui, você vai ter que dar subsídio bíblico, vai ter que dar texto bíblico, você vai ter que dar referência bíblica, fundamentar isso escriturariamente em Jesus Cristo e na primeira igreja. Como você não vai poder fazer isso, você fica xingando que nem um cachorro desesperado aí nos comentários. Mas pode ter certeza de que nada do que você vai falar para mim vai me afetar. Pelo contrário, me encoraja mais ainda a perseguir, a denunciar, a expor as falcatruas desse movimento evangélico contemporâneo. Tá? Pode ter certeza que eu não vou dar paz. Agora, deixo claro aqui aos senhores, é muito importante que do outro lado as forças se unam aqui, daqueles que aceitam e concordam com o que eu estou falando, para que essa verdade seja proclamada, para que a sociedade tenha respostas, para que a sociedade ela tenha explicações, porque ela caçoa da igreja, ela ridiculariza a igreja virou stand-up, caramba, a igreja virou piada, todo mundo fazendo gozação com o pastor e com a igreja, esse bando de vagabundo fazendo piada com Jesus, apoiado no que esses pastores estão falando. Eu quero ver eles fazendo piada comigo, esses vagabundos, sem vergonha e safado. Faz piada comigo, filhão. Faz uma novelinha com a minha história para você ver o que vai acontecer com você. Isso tem que acabar. E a única forma que nós temos de fazer isso acabar é mostrando à sociedade a versão verdadeira dos fatos. Nós temos uma igreja, nós temos um evangelho, nós temos uma verdade revelada por Deus que não condiz com aquilo que a igreja é hoje. E a sociedade tem que saber disso, porque a cada dia mais ela se escandaliza. Senhores, está aqui meu apelo. Nós queremos uma igreja sem política. Nós queremos uma igreja cujo o vestido que ela veste, que ela traja, é o vestido da noiva fiel que Jesus vem buscar. Um abraço a todos vocês, até o próximo vídeo. Espero em Cristo que eu tenha te ajudado em alguma coisa como irmão na fé. Deus abençoe todos, fiquem na paz. Maranata, Jesus está voltando e convém que a apostasia se cumpra para que o anticristo venha e Jesus volte. Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Maranata, até